Muito boa tarde, Jorge. Muito obrigado por ter aceito, em nome do seu candidato do PAN à Junta, este nosso desafio. Eu vou começar por fazer uma pequena introdução da sua bibliografia e depois passaremos então à apresentação do seu programa e às perguntas. De uma forma resumida, o Jorge encontra-se aqui hoje em representação do cabeça de lista, que é o João Patrício, é o quarto da lista do PAN à Junta de Freguesia da Banha de França, é consultor em análise de dados, mestre em Psicologia Social pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, tem colaborado e integrado projetos de investigação em diversas universidades portuguesas no domínio das ciências sociais. Ao longo da última década tem tido envolvimento associativo no âmbito de projetos de capacitação local, tendo a cultura como pilar de intervenção. Desenvolve atividades como formador de produção cultural, no âmbito do associativismo social e político. Filiado no PAN desde 2014, foi eleito para a Comissão Política Nacional, que elegeu o primeiro deputado do PAN para o Parlamento Português. Pedimos então que nos faça uma pequena apresentação do programa do PAN, à Junta de Freguesia, respeitando o melhor possível 5 minutos, por favor. Muito bem. Primeiramente quero agradecer o convite dirigido ao PAN e por parte do grupo de moradores de São João. Faz todo sentido, cada vez mais, que as iniciativas cidadãs, portanto, no fundo, também se envolvam neste processo, porque é cada vez mais importante ter o envolvimento de todos para que possamos ter, obviamente, melhores sociedades e, no caso das eleições autárquicas, melhores cidades, não é? Bom, em termos do programa do PAN, dizer, obviamente, fazer assim um breve apanhado. O PAN foi o primeiro partido político em 19 anos a entrar no Parlamento Português em 2015 exatamente, e traz consigo uma agenda totalmente diferente e com propostas diferenciadoras face àquilo que são outros partidos do panorama português. Nomeadamente, a questão central, uma das questões centrais é a questão da causa ambiental, e também, obviamente, a causa animal. O Pessoas, Animais e Natureza, que é o nosso nome, no fundo quer dizer PAN, quer dizer tudo, quer dizer que, no fundo, para pensarmos políticas, essas políticas não podem ser só dirigidas apenas às pessoas, sem pensarmos, obviamente, na natureza, sem pensarmos e também na questão animal. Da mesma maneira como também não podemos pensar exclusivamente na causa animal, sem pensarmos na natureza, sem pensarmos nas pessoas. Portanto, pensarmos de uma forma transversal todas as problemáticas que nos envolvem e que no fundo, estão presentes no nosso dia-a-dia e que de alguma maneira nos interligam entre todos. Portanto, há aqui uma visão holística do PAN na forma como entende, digamos, a sua ação política e também as suas propostas. E pretendemos, através das nossas propostas, expressar estas ideias, as ideias, no fundo, que sejam tripartidas e 3 causas fundamentais. Bom, felizmente, por parte do eleitorado tem havido uma resposta e uma adesão e uma aceitação daquilo que é as nossas ideias e as nossas causas. Temos vindo, não só em todos os atos eleitorais, a crescer em termos do número de votantes, e especialmente temos vindo a eleger, são as segundas eleições que nós temos autárquicas, e temos vindo a crescer em termos do número de representantes autárquicos que são, no fundo, apesar da importância e da visibilidade que nos deu, em termos do PAN, a entrada no Parlamento e a oportunidade de desenvolver políticas e implementar ideias e propostas muito específicas que só o PAN poderia trazer. A verdade é que, em termos de autárquicos, cada vez mais o PAN também tem representação e tem vindo sempre a crescer. E, portanto, estas eleições são eleições que queremos continuar a reforçar esse espaço, queremos continuar a reforçar aquilo que é a nossa voz e aquilo que são as nossas propostas, que claramente são propostas, na nossa opinião, obviamente, que trazem, digamos, a discussão para aquilo que são os problemas do século XXI. Em termos daquilo que é o programa eleitoral específico do PAN para as autárquicas de 2021, há 9 eixos centrais que nos vão fazer, no fundo, que serão transversais àquilo que serão as nossas propostas. O primeiro é a transparência e cidadania ativa, um segundo, o desenvolvimento social, um terceiro, o bem-estar animal,
O quarto é o ambiente e arvoredo. Um quinto, mobilidade e acessibilidade. Um sexto pilar é a higiene urbana. Um sétimo, a segurança pública e a segurança rodoviária. Um oitavo, eu peço desculpa por esta enunciação, o edificado de espaços da Junta de Freguesia, especificamente no caso da Junta de Freguesia, e, claro, a dinamização da economia local. Bom, em cada um destes eixos de intervenção e de propostas, temos uma série de propostas muito específicas que traduzem aquilo que é a nossa visão e aquilo que nós pretendemos trazer para o exercício deste mandato autárquico aos próximos 4 anos. Já No caso, só lembrar-lhe que tem 1 minuto. Para... 1 minuto, muito bem, ótimo. Então se calhar vou deixar para as perguntas que me vão ser colocadas para depois explanar um bocadinho em específico algumas das medidas. Pronto, mas dizer então que o PAN vem com essa vontade, vem reforçar e quer reforçar nestas eleições aquilo que tem sido o trabalho que tem vindo a ser feito, não só em termos de Parlamento, mas também em termos de autárquico, em diversas partes do país e em Lisboa, claramente, reforçar o posicionamento que tem tido nos últimos anos, portanto, e até, se for o caso, acrescentar mais eleitos. Sim, senhor. Muito obrigado. Cumpriu o tempo. Não sei se foi esse o pedido, portanto, vamos tentar, se calhar pode haver outros momentos em que eu vou me estender um bocadinho, mas pronto, neste aqui, pelo menos, numa fase introdutória. Bem, muito obrigada pelas suas respostas. Começaríamos por lhe perguntar se vive na freguesia e há quanto tempo, e também se tem a noção que o pombo é considerado uma praga. Mesmo ontem falámos, por exemplo, com o Museu dos Leis, que é aqui mesmo perto de nós, e foi-nos contado que existe uma pessoa que todos os dias, e que toda a população conhece, todos os dias vai deixar 2 sacos de milho, e que cada vez há mais pombos na zona, e, portanto, todas as consequências desse animal existir aqui na zona. O que nós perguntamos é, sabemos que existe uma proposta do PAN para que o pombo saia da higiene urbana, e nós perguntamos até que sentido, até que ponto fará sentido essa proposta do PAN tornar o pombo ao nível dos outros pássaros na cidade. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta pertinente e muito importante ser feita, especialmente ao PAN, e agradeço por isso. Primeiro, porque o PAN entende a questão dos pombos não como pragas, não é? Mas sim como, neste caso, como um elemento que também faz e integra, digamos, o próprio ecossistema da própria cidade, ainda que de uma forma artificial, obviamente. Ele não era da origem da cidade de Lisboa, mas ele está a introduzir e foi introduzido de uma forma artificial, e aquilo que o PAN advoga é, obviamente, que a relação com esse mesmo pombo seja uma relação mais consentânea com a interação com outras espécies e não apenas ver a questão só apenas da parte do humano. É verdade que tem havido excesso de população, esse excesso de população, através de algumas propostas por parte do PAN, tem sido colmatado, ou tem-se tentado colmatar através dos pombais contraceptivos. Foi uma das medidas que foram introduzidas nos últimos 4 anos, exatamente porque na Junta de Freguesia da Penha de França foi eleito um representante do PAN na Assembleia da Junta de Freguesia, e que obviamente tem vindo a trazer esta questão a debate, e foi exatamente o PAN que promoveu a existência de pombais. Esses pombais que foi recentemente, ele foi estreado, digamos assim, portanto ele foi tornado disponível para ser usado. É uma prática que em outros países onde já tem sido aplicado, deu muitíssimos bons resultados, e achamos que é uma estratégia que deve-se manter e deve ser seguida aqui também. Pelo contrário, deve ser até reforçada. No caso... A segunda questão é exatamente os pombais contraceptivos. Já que está a introduzir o tema, antes que a pergunta fique sem sentido. Para si, se nos conseguisse explicar o que é um pombal contraceptivo, exatamente, e porque é que já tivemos uma conversa com o PAN, e o PAN, se sabe qual é que é o motivo, porque é que é o próprio PAN a dizer-nos que os pombais contraceptivos não têm funcionado.
E ainda gostaríamos de saber como pretendem resolver a questão da falta de manutenção e quantos pombais pretendem introduzir aqui na freguesia. Bom, se calhar voltando um bocadinho atrás, e já vamos também para responder a uma pergunta que me fez inicialmente, há quantos anos é que eu vivo e se eu sou morador da Junta de Freguesia. Sou morador da Junta de Freguesia, sou morador vai fazer 5 anos em novembro, portanto tenho assistido, digamos, aos desafios e também convivo com os desafios de ser morador da Junta de Freguesia, da Freguesia da Penha de França, que é um espaço extenso, com diferentes problemáticas, que passam pela questão do próprio estacionamento, passam pelas acessibilidades, passam por esta questão que nós estamos agora aqui a conversar, sobre a questão dos próprios animais, outras, a questão dos dejetos, a questão da higiene das próprias ruas, enfim, enquanto morador, e a própria pressão sobre a própria freguesia, em termos de população e daquilo que são as acessibilidades dos serviços disponíveis. Gosto bastante de viver nesta freguesia e, portanto, recomendo-a vivamente, e é exatamente por isso mesmo é que este meu envolvimento com o PAN, através destas mesmas listas, é para ser mais uma voz, mais um contribuinte para ajudar à discussão das problemáticas de quem vive nesta junta de freguesia e na própria cidade, especificamente na freguesia. No caso dos pombais, há algumas particularidades. Nós não conversámos, ou eu pessoalmente não conversei, sobre o limite, não tenho essa informação sobre o número de pombais contraceptivos que devem existir na freguesia. O que me parece é que é uma estratégia que, mais uma vez, tem resultado e que teve os seus efeitos noutras cidades, e essas mesmas cidades, no fundo, serviram-nos para nós de sugestão para de alguma maneira colmatarmos ou condicionarmos, digamos, essa população excessiva dos pombos e fazê-lo de uma forma mais ajustada e aos ritmos também, e percebendo, digamos, as particularidades da própria espécie, não é? Em termos daquilo que poderá ser, estavam-me a perguntar em termos da limpeza, porque ela não é feita, enfim... Não é só isso, é como é que funciona um pombal contraceptivo. Para quem nos está a ouvir, que não sabe o que é um pombal contraceptivo, como é que funciona? Porque é que no seu entender é eficaz? O que nós dizemos, e é por isso mesmo que a medida foi sempre sugerida e ela foi implementada, é que a ideia de um pombal contraceptivo é que esses mesmos pombais, no momento em que os pombos têm os respectivos, digamos, têm os seus ovos, têm as crias, não é? Temos a oportunidade de substituir esses mesmos por outros, criando, digamos, dando a oportunidade dos pombos não se reproduzirem em excesso, portanto, de poderem nidificar e de alguma forma conter e reduzir, digamos, a proliferação dos pombos e fazê-lo de uma forma mais aceitável e mais congruente, quer dizer, com o tratamento e com a relação que nós devemos ter com outras espécies também dentro da cidade. Porque, obviamente, nós não podemos pôr em causa que o pombo traz consigo uma série de desafios, traz consigo uma série de circunstâncias que são complicadas e não é também aquilo que se diaboliza tanto, não é assim, digamos, às vezes aquela expressão de serem, digamos, ratos voadores é totalmente, enfim, é um mito que se tem sobre o próprio animal, mas, contudo, da mesma maneira que nós advogamos a defesa desses mesmos animais e uma forma de trabalhar com eles e de acomodar soluções que respeitem esses mesmos animais, também temos de perceber que as pessoas também têm de ser respeitadas e temos de encontrar também soluções e um equilíbrio que sirva a todos ou melhor, da melhor forma possível. E, portanto, julgamos que a questão dos pombais ajudam e contribuem para essa questão. Deverá ser feita essa reflexão em termos da junta de freguesia para perceber o que é que está na base da não eficácia esperada da introdução desses mesmos pombais. Muito bem. Então vamos passar à seguinte, antes que não tenhamos tempo. Por fim, percebemos que são defensores da criação de mais lugares de bicicletas, tendo em conta a enorme carência de lugares de estacionamento de automóvel, como pretendem criar esse estacionamento para bicicletas sem afetar ainda mais o estacionamento de automóvel e em que estudos é que se basearam?
Mais uma vez, excelente pergunta, muito obrigado mesmo, muito, porque nos permite mesmo falar sobre aquilo que são as nossas propostas. Eu entendo, bom, a cidade de Lisboa tem um déficit, obviamente, de estacionamentos em todas as freguesias, tem déficits muito problemáticos. Também é verdade que a solução do automóvel não é uma solução totalmente de século XXI em termos de mobilidade. Parece-nos que devemos, sim senhora, tentar acomodar aquilo que têm sido as práticas até agora, ou seja, quem é proprietário de automóveis encontrar soluções que de alguma forma acomodem essa mesma propriedade e que não haja, digamos, a possibilidade de haver estacionamento em situações não formais, claro, mas também nos parece que, acima de tudo, mais do que estarmos a tentar acomodar aquilo que sejam soluções para os problemas existentes, é pensar o que é que nós então podemos fazer em termos de transição. Daí a ligação para outro tipo de mobilidade, que seja complementar à mobilidade automóvel, nomeadamente a mobilidade através das ciclovias, através das bicicletas, e portanto, mais uma vez, começarmos a fazer esse percurso nesse sentido. Mas aqui na freguesia, aqui na freguesia da Penha de França, quais foram os estudos que vos levaram a dizer que é preciso mais lugares de bicicletas? Aqui não é uma questão de estudos, aqui será uma questão de nós próprios estarmos a promover, porque muitas vezes as pessoas dizem que, durante muitos anos, as pessoas diziam-se que em Lisboa as pessoas não queriam ir aos parques, as pessoas não iam aos parques, as pessoas não visitavam parques, e portanto, quando se começou a haver esse tipo de oferta, as pessoas começaram a utilizar parques. E hoje em dia, parques em várias partes da cidade são muito utilizados durante o fim de semana, portanto, em termos de lugares de recreação e de usufruto e da fruição da natureza. No caso das ciclovias é a mesma coisa. Lisboa, poder-se-ia dizer que não é uma cidade muito apetecível para ser ciclista. E, portanto, nunca se pensou, porque é uma cidade de colinas. Mas, curiosamente, quando se começou agora a pensar e a ter este espaço e essa oferta em termos das mesmas ciclovias, começamos a ter mais pessoas, cada vez mais, a usar as próprias bicicletas. E, portanto, no caso da Junta de Freguesia da Penha de França, sabemos que ele ainda é deficitário em termos daquilo que são os seus espaços cicláveis. E aquilo que nós recomendamos, porque nos parece ser uma outra estratégia que deve ser complementar, mais uma vez, dentro da própria cidade, e porque temos outras gerações também têm outras vontades de outros desejos e outras intenções, e até práticas mais ambientais, não esquecer que a ciclovia não é só apenas uma forma de mobilidade, é também uma prática ambiental, traduz também uma forma de prática ambiental. E, portanto, contrapondo aqui a questão do automóvel, que já existe, nós temos de começar a fazer o nosso caminho. E a nossa sugestão, obviamente, é aumentar, incrementar, articulando aqui o equilíbrio com aquilo que sejam as partes deficitárias face ao automóvel, mas abrindo aqui cada vez mais a oferta das ciclovias e a articulação com a possibilidade de se poder usufruir e ter uma prática mais ecológica e mais sustentável e menos a ferir o ambiente. Ok. Se calhar temos que final. Temos que ir à última, sem dúvida. O fim da tarifação da EML é uma das medidas da candidata dos Novos Tempos à Junta de Freguesia dos Olivais. Como vê a introdução desta medida da freguesia ou que soluções implementaria para garantir a criação de mais bolsas de estacionamento se for defensor da continuação da EML? Bom, em termos a EML é um instrumento da cidade e nós sabemos que eu que sou também um lisboeta, vivo cá desde os anos 80, lembro-me como é que nós nos comportávamos muitas vezes na ocupação dos espaços das vias públicas, espaços que eram dos peões e que eram ocupados por carros. Portanto, a EML tem, digamos, um lado, tem aspectos não muito positivos, mas também tem aspectos positivos, e aqui deveríamos equilibrar. Mais uma vez, e no seguimento daquilo que nós falámos, daquilo que eu estava a dizer há pouco, e que disse anteriormente, para nós, mais importante do que encontrar soluções ou alargar, digamos, os espaços para os automóveis, nós temos de pensar de que forma é que nós acomodamos o que já existe, encontrar novas soluções de mobilidade e devolver cada vez mais espaços verdes à própria cidade e a quem vive aqui na própria freguesia. Por exemplo, nós achamos e sentimos que de alguma maneira deve haver mais espaços verdes na freguesia e que até esses mesmos espaços verdes possam ser contínuos para que as pessoas possam usufruir mais da cidade.
mais uma vez, a mobilidade individual é importante. Essa, por exemplo, deve ser complementada com a oferta por parte dos serviços de transportes públicos. E sim, vem, no fundo, fazer essa complementariedade àquilo que é a oferta do automóvel, que, mais uma vez, não diabolizando o automóvel, foi uma solução e que existiu como recurso que cada um de nós teve de ter numa época das nossas vidas, mas que hoje em dia devemos fazer outro caminho e, portanto, é essa a proposta do PAN, ou são essas as propostas do PAN, no fundo, pensando mais uma vez no bem-estar daquilo que são as populações e atendendo àquilo que são as circunstâncias atuais, mas pensando já em soluções futuras. No caso da Enel, mais uma vez, ela deve ser, ela ajuda-nos a equilibrar aquilo que são mais práticas e devemos estar atentos àquilo que também são mais práticas ou podem ser mais práticas da Enel, que também existem, portanto, e nós devemos ser críticos sobre isso. Muito bem, então antes de lhe pedir para deixar uma mensagem em nome do PAN, queríamos só dizer-lhe que vai ficar gravado no YouTube, depois pedimos para aderirem ao grupo, a poderem responder às perguntas dos moradores e também deixar um convite para que assistam a todas as nossas petições apresentadas na Assembleia Municipal de Lisboa, no qual propomos a criação de silos automóveis e sim, porque também nos preocupamos com a questão do ambiente, dos parques, dos jardins e das zonas de fruição ambiental. Então, por favor, se puder então deixar a última mensagem. Bom, obviamente vou fazer um apelo direto ao voto no PAN, por variedíssimos motivos, porque para continuarmos o trabalho que temos vindo a fazer, de colocar questões que não são só apenas questões circunstanciais e que são importantes, obviamente, serem debatidas, e aí, mais uma vez, associações cívicas como o Grupo de Moradores de São João são fundamentais no trabalho que nós fazemos, porque obviamente são complementares, trazem-nos mais questões para nós discutirmos e para nós debatermos. Eu tive a oportunidade de assistir aos vossos vídeos no YouTube e, portanto, ver também as vossas preocupações e o papel e a pertinência das questões discutidas e, portanto, nós não vemos associações cívicas como adversários, pelo contrário, são elementos fundamentais no exercício da cidadania, onde os partidos políticos, nomeadamente o PAN, também são papel fundamental. E por isso, no caso do PAN, e uma vez que somos um partido, na minha opinião, do século XXI, com problemáticas do século XXI, em que nos desafia também o próprio eleitor a repensar aquilo que são os seus modos de estar e os seus modos de vida, e que de alguma forma, em termos autárquicos, nada mais importante do que pensar em soluções, ou neste caso votar num partido que trará, digamos, propostas que irão melhorar exatamente essas mesmas condições de vida de uma forma mais imediata, de uma forma mais direta e, neste caso, de uma forma mais específica na junta de freguesia da Banha de França. Não é? E pensar que as questões dos animais, as questões do ambiente e as questões das pessoas, através do PAN e através do voto do PAN, temos aqui a possibilidade de pensá-lo de uma forma holística e convido também a visitar o nosso site e as nossas redes sociais para que de alguma forma possam acompanhar de uma forma mais direta e mais concreta aquilo que são as nossas propostas específicas para os desafios que a freguesia tem, mas também em termos nacionais e a forma como nós pensamos e queremos abordar os problemas existentes. E agradecer uma vez mais o convite. Muito obrigada também. Obrigado, e Jorge. até breve no grupo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Obrigado.